Boa noite, boa noite. Quem tá me vendo, quem já tá vendo aí o áudio e imagem, por favor, me dá um confirma aí. Aninha, boa noite. Se você puder me dar um ok aí no áudio. Tivemos aqui um probleminha técnico, mas já vamos começar. Tudo ok? Ótimo, massa. Que aí na hora que eu estiver comendo, ele chega. Boa noite, Ana. Muito obrigado. Minha querida amiga Aldiane, muito obrigado aí a presença. Hoje, na verdade, vamos começar falando aqui sobre alguns assuntos e temas, na verdade, que versam sobre a questão dos assuntos mais cobrados na OAB, né? Professora Carol, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, na verdade, esse tema, ele é um tema, na verdade, são temas, né, que são de suma importância para a realização da prova, né? Além do mais, a gente tem aí uma série de questões que fazem com que a gente tenha aí essa questão, né, da própria prova, de como fazer a prova, dentre outras coisas. Boa noite, Michele, boa noite, Ranieri, sejam muito bem-vindos. Então, como eu disse a vocês, como eu estava dizendo, existem temas que são de suma relevância para a realização da prova e o sucesso de vocês da prova. Muito pelo contrário, muito do que é dito, né? Algumas pessoas falam, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? As pessoas falam, não, as questões, aquelas questões aquelas matérias que só tem duas questões não valem a pena, tal. É um grande mito, porque muita gente acaba perdendo, né? Ou deixando de ter o sucesso, a aprovação, por conta justamente dessas duas questões, que fazem a diferença. Essas questões é que vão dar a segurança a vocês de eventualmente vocês errarem uma questão de penal, uma questão de trabalho, uma questão de processo de trabalho, e por aí vai. O grande objetivo, na verdade, é a realização de 40 pontos. Eu digo isso nas minhas aulas, vocês já viram isso, né? Que eu bato muito nessa tecla da questão da própria questão de você ter a realização dos 40 pontos. Muita gente fica naquele negócio, não, mas eu tenho que fazer 40, 50, 60, 80, enfim, a carteira é igual para todo mundo, tá? Então o objetivo nosso hoje é matar as duas questões, porque eu quero o gabarito das duas questões, beleza? Sem mais delongas, vou fazer aqui uma breve apresentação minha, né? Eu sou Rubens Vaz Júnior. Eu também tenho meu perfil aí aqui no Instagram, onde a gente tem aí postagens diárias de direito ambiental, tá? Então quem quiser, quem tiver qualquer dúvida, vai lá, bate um papo lá, faz as perguntas, manda um direct, dentre outras coisas, certo? Eu sou advogado, eu sou professor, eu sou advogado há quase 15 anos, né? Agora em agosto eu completo 15 anos. E professor há 10 anos. E minha cachaça é o direito ambiental, né? Na OAB eu já, na verdade não só OAB, mas entre OAB, magistratura e procuradoria e DPE, eu devo ter aí já completando próximo de 10 também, 10 anos na magistratura, na verdade, né, fazendo e dando aula para esses concursos, né? A OAB, querendo ou não, é o nosso carro-chefe, né? E aí acaba a gente tendo aí essa questão diária. Então vamos lá. Posso dizer a vocês de forma muito tranquila que a gente tem 5 temas que são bastante cobrados nas provas, né? São eles: meio ambiente na Constituição, responsabilidade ambiental, tratando da questão da tríplice responsabilidade, a questão do dano ambiental nas unidades de conservação, que a gente vai desmistificar aqui brevemente algumas questões. Desapropriação ambiental é um tema que tem sido muito recorrente, e índios, né? Em razão da própria natureza peculiar que são os índios. Então, o que acontece, né?
O que é importante da gente começar a ter e raciocinar em cima? As questões da prova da OAB, elas têm cobrado de forma muito clara a Constituição Federal. E eles têm cobrado, na verdade, o artigo 225, eles têm cobrado o artigo 22, 23, 24, 30, o artigo 231, o artigo 170. E eles, a banca da FGV, na verdade, eles têm perpassado por esses assuntos, né? Por essa linha, né? Digamos assim, é a chamada bola de segurança deles. Eles não têm adentrado em determinados assuntos e hoje eles procuram ir numa linha, digamos assim, um pouco mais genérica e indo na linha da Constituição. Na OAB, não me recordo se foi no 34º ou se foi no 32º ou 33º, não me recordo qual deles, mas a gente teve uma questão também, não só as duas questões de ambiental, mas teve uma questão dentro do direito constitucional que versava sobre o direito ambiental. Então, na verdade, acabou incluindo 3 questões, né? A gente mexendo aí também na questão do direito constitucional. E assim, por força disso, é importante que a gente tenha na cabeça o quê? O artigo 225. O artigo 225 é a nossa, digamos assim, a menina dos olhos de ouro, né? A gente precisa do artigo 225, por quê, Rubens? Porque dentro do artigo 225 é que você vai ter o cerne no direito ambiental. Vejam que antes de 88 a gente não tinha o direito ambiental como um ramo próprio. A gente tinha o direito ambiental somente como um ramo vinculado ao direito administrativo. E hoje, com a questão da própria peculiaridade e da própria especificidade do direito ambiental, você tem hoje ele como um ramo próprio, um ramo robusto, um ramo que tem muita coisa a ser explorada, né? Então, o primeiro tópico que eu queria tratar aqui na nossa live é o parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 225. Claro que eu vou saltear, eu não vou ter tempo aqui para tratar de todos os assuntos de forma exauriente, mas sim, trazer aqui algumas coisas para que vocês consigam ir resolver aí a prova de vocês, tá? O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2, ele fala do patrimônio genético. Galera, o tema é extremamente atual, né? Eu me recordo que quando surgiram a questão das vacinas e tal, muita gente me perguntava, você vai tomar vacina, você não vai tomar vacina? Eu falei, meu amigo, se eu pudesse, eu tomava uma em cada braço. Eu quero saber se ela é RNA, se ela é DNA, o que ela é, se ela é feita com célula viva, célula morta. O que eu vi de gente aí se dizendo especialista nessas questões de vacina, nessa linha, foi um absurdo, né? E é bem, na verdade, o seguinte, é um tema extremamente atual por conta do coronavírus, né? Da pandemia. Então, o que a gente precisa lembrar? Aqui, o organismo geneticamente modificado, a competência é na Justiça Federal, tá? O STJ já decidiu isso. Uma outra coisa que é importante de se lembrar é que esses organismos geneticamente modificados, eles precisam ter, essa manipulação precisa de uma autorização da União, certo? Esse é um segundo marco que precisa ser estabelecido e ser colocado aqui. A lei é a 11.105 de 2005, certo? E aí você tem essa questão aí e esses contornos para que você tenha essa questão para o próprio patrimônio genético. Uma outra questão são os espaços especialmente protegidos. Galera, os espaços especialmente protegidos, eles vêm sendo cobrados nas provas da seguinte forma. Eles vêm sendo cobrados como as unidades de conservação, que é a Lei 9985, assim como a Lei 12.651, Código Florestal. A professora Carol aqui fez a lembrança, né? Faltam 10 dias para o grande dia. Verdade, professora. Então, a gente precisa intensificar isso, né? E esses espaços especialmente protegidos, eles se dão muito por conta do caput do artigo 225, quando ele fala que devemos preservar o meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Então, por força disso, a gente precisa ter essa linha de raciocínio para que você tenha espaços que são delimitados dentro da própria cidade, do estado, onde quer que seja, para que você consiga manter isso para as presentes e futuras gerações, ok? Um outro ponto que vem sendo cobrado nas provas é em relação à questão do estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental, galera, ele é cobrado quando? Ele é cobrado quando você tem significativo impacto ambiental nos empreendimentos. Como assim, Rubens? A gente vai fazer uma licença, a gente vai fazer uma obra, tá? E aí você tem uma obra de grande vulto. Por exemplo, você tem a construção de um aeroporto, por exemplo. Nessa construção desse aeroporto,
ele tem, logicamente, um grande impacto ambiental. Por força disso, o que é importante da gente salientar e pontuar aqui? Você precisa fazer os estudos, você precisa saber o que tem nesse meio ambiente. Lembrem que o estudo de impacto ambiental ele está intimamente vinculado ao princípio da prevenção. Por quê? Porque ele precisa entabular quais são as medidas que vão reduzir ou que vão mitigar os efeitos do impacto ambiental na sociedade. Então vejam a importância desse estudo, certo? Outro ponto é a questão do parágrafo 2º, que ele fala das questões minerais. Por que eu fiz questão de pontuar isso? Porque existe um projeto de lei, e isso voltou a ser tema, né? Um projeto de lei para se discutir a questão da mineração em terras indígenas, que também é um ponto que eu vou falar. Mas por força disso, a mineração volta a ter aí um ponto de interrogação, né? Um ponto, na verdade, nem de interrogação, um ponto de chamar a atenção para que a gente consiga chegar a um, digamos assim, a um determinado objetivo. E aí o que acontece? Essa mineração, o que é importante? No momento do licenciamento ambiental para você ter a chamada termo de lavra, você precisa de quê? Você precisa de um plano de recuperação de área degradada, conhecido também como PRAD. Esse PRAD ele é de suma importância para quê? Para que você consiga extrair aquela mineração, extrair aquele minério e você consiga recuperar a área, tá? Além disso, assunto que tem sido recorrente em prova, tríplice responsabilidade. Parágrafo 3º. A tríplice responsabilidade, galera, ela é de suma importância por quê? Porque você tem 3 responsabilidades, você tem a civil, a administrativa e a penal. Onde você tem, dentre essas 3 responsabilidades, a responsabilidade civil, que ela é uma responsabilidade objetiva e ela não tem prescrição, enquanto que você tem uma responsabilidade administrativa, que você tem aí 5 anos de prescrição, e você tem uma responsabilidade penal, que ela também é subjetiva, com 5 anos de prescrição. Por que eu estou chamando a atenção de vocês desses assuntos? Primeiro, não há bis in idem. É muito comum eu receber no meu escritório as pessoas, Rubens, ela foi recebida e eu já paguei e fiz esse pagamento e na verdade estou sendo cobrado novamente. Mentira. Você pode ser cobrado tanto na esfera civil, como na esfera administrativa, como na esfera penal, tá? O áudio tá tranquilo? Tá tudo tranquilo aí? Tô vendo mais ninguém falando alguma coisa aí. Fale alguma coisa aí no chat só pra eu ir ficando tranquilo aqui, tá? E aí o que acontece? Nessa tríplice responsabilidade, é importante que vocês entendam o seguinte. Vejam, essa tríplice responsabilidade não há bis in idem. O STJ já definiu que não. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Vejam, na responsabilidade civil, no ano passado, né, no início da pandemia, na verdade, 2020, o que foi que aconteceu? Houve, na verdade, um julgamento sobre a imprescritibilidade da responsabilidade civil. Vejam vocês, um dano ocorrido lá e na década de 80 ele pode ser cobrado atualmente. Vejam a insegurança jurídica. Claro que isso é uma posição minha, por favor, tá? Na prova, ele vai lhe cobrar o quê? O entendimento da STJ. O entendimento da STJ tem prescritibilidade, ponto, acabou. Mas gera uma insegurança muito grande, principalmente pra gente, advogados, vocês que vão ser futuros colegas. Então, vejam, imagine você um dano há 20 anos, como é que você vai colocar, como é que você vai trazer à baila aqui um estudo, por exemplo, de impacto ambiental, como é que você vai trazer elementos para que você tenha uma robustez nesse sentido. Então é muito delicado, tá? Mas a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal, ela tem sido muito cobrada. O que eu chamo a atenção de vocês ainda sobre a questão das obrigações próprio terreno? As obrigações próprio terreno, o que acontece? Você tem, por exemplo, um dano cometido pela professora Ana, tá? E aí ela faz uma supressão de vegetação e aí eu compro a área da professora Ana. No momento em que eu compro a área da professora Ana, eu assumo aquela responsabilidade e posso ser demandado. Qual foi a questão, inclusive, do 30º exame, que foi objeto de recurso e nós conseguimos o recurso? Eu fiz o recurso, redigi o recurso e nós conseguimos. Por quê? O que acontece? Me recordo que, naquele momento, a responsabilidade e o detalhe ali era o quê?
era, na verdade, a obrigação do próprio terreno. No momento em que eu compro um terreno, Diana, ainda que ela tenha cometido, por exemplo, tenha feito a supressão de vegetação, eu assumo essa responsabilidade, tá? E muita gente, o que é que alega? Fato de terceiro. Quando chega fato de terceiro na minha mão, em sede de recurso, eu já falo, ó, esse advogado que vocês contrataram aqui não entende do riscado, tá? Então, é importante que se tenha, na verdade, essa ideia e essa questão aí bem clara na cabeça de vocês, beleza? Outro, Amazônia, Serra do Mar, Pantanal, muito se fala da questão de desmatamento, a questão de queimadas, dentre outras coisas lá nessas regiões. Vejam, a própria natureza, tenham cuidado com essas informações, como as pessoas colocam as informações. Vejam, outro dia eu recebi uma mensagem, né, do pessoal falando sobre a questão de Cristiano Ronaldo, que nas redes sociais ele tinha publicado que ele tinha que estava havendo um desmatamento da Amazônia. E eu disse, mas o desmatamento da Amazônia ele ocorre há muito tempo. A bem da verdade é essa. Ele ocorre há anos, né? A própria natureza, num processo de simbiose, ele acaba tendo essas questões, essas queimadas. O que a gente deve evitar? A queimada ilegal. Que aí a gente tem o chamado dano nas unidades de conservação, danos em áreas que são sensíveis, que aí é regulado pelo artigo 38. Mas, Rubens, do Código Florestal, tá? Aí vocês poderiam me perguntar, mas Rubens, vem cá, existe a possibilidade de eu fazer uma queimada e ser autorizada pelo poder público? Sim, existe. E foi questão de prova já. Não me recordo qual foi o exame, mas já foi questão de prova, tá? E lá, né, na oportunidade, foi cobrado justamente o artigo 38, que fala o seguinte: você tendo uma área e você tem a necessidade de utilizar, de fazer uso da queimada, você precisa de uma autorização do órgão ambiental e essa queimada precisa ser controlada, tá? Então isso também é importante. Um outro ponto que ainda não caiu e pode cair, e na verdade é uma das minhas apostas, né? Já que foi um tema que me gerou livro, me gerou artigo, me gerou uma série de coisas, foi justamente a prática desportiva dos animais, né? Que são enquadrados como manifestação cultural. Parágrafo 7º ele falou o seguinte: que aqueles animais que são enquadrados como manifestação cultural não são submetidos a práticas cruéis. O que foi que aconteceu? Vamos lá. Lá no Ceará, nós tivemos uma lei e acabou aplicando esse efeito para todo mundo. A gente conseguiu, através da Associação Brasileira de Vaquejada, conseguimos uma intervenção e dentro dessa intervenção nós conseguimos servir como amicus curiae e mostrar qual era o cenário da questão da vaquejada. Em resumo, foi editada a lei do laço, foi editada essa proposta aqui na Constituição Federal, e aí a gente tem hoje o quê? A gente tem que vaquejada, rodeio e cavalgada não se enquadram como manifestação de práticas cruéis aos animais, tá? Ah, Rubens, eu não concordo, eu acho isso, eu acho aquilo. Massa. Quando acabar o OAB, me procura, a gente vai escrever um artigo, eu tenho o maior prazer da gente discutir, da gente debater, mas por enquanto é isso que a gente tem lá e isso pode ser cobrado na FGV para vocês, beleza? Então, galera, eu acho que é importante a gente pontuar também o que foi cobrado no exame passado, né? Para que vocês tenham uma ideia de como foi, de como é que a FGV vem cobrando, como é que é feita essa questão, enfim. É importante que vocês tenham uma dimensão de como o assunto ele é cobrado para vocês, né? Então eu vou fazer aqui a leitura da questão e a gente vai debater ela e a gente chega aqui para vocês verem a aplicação dessa questão. Após regular trâmite da ação penal, João foi condenado criminalmente por ter enviado ao exterior grande quantidade de pele e couros de jacaré, em estado bruto, né? Sem autorização da autoridade ambiental competente, ou seja, ele não tinha a licença ambiental. Na sentença condenatória, o juízo substituiu a pena privativa de liberdade de reclusão de 2 anos por pena restritiva de direito de prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro a determinada entidade pública, no valor de 400 salários mínimos. Especificadamente, no que tange ao valor da prestação pecuniária, o advogado
de João deve recorrer da sentença, alegando que, de acordo com a legislação de regência, tal montante. Aí ele vem para as alternativas. Vejam que a primeira proposta, na verdade, foi o seguinte: deve consistir em 40 salários mínimos, sendo vetada a redução do valor pago em eventual multa administrativa que João for condenado. É falso. Por quê? Porque, vejam, a própria legislação, ela informa, a própria lei 9605, né, que é a lei penal, ele informa que deve ser enquadrado entre 1 salário e 360 salários mínimos, certo? Então, na verdade, no momento em que há um extrapolamento para 400 salários mínimos, ele extrapola o que a lei determina. Então, o advogado ele deve recorrer especificadamente em relação à questão do montante da multa para excluir aí 40 salários mínimos. E a gente está falando de algo próximo aí de 50 mil reais atualmente, tá? Que na prática representa um valor bem expressivo. Então, qual é a resposta correta dessa questão? Não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos, sendo certo que o valor será deduzido do montante de eventual reparação civil a que João lhe for condenado, ok? Então, você tem aí digamos assim, esses contornos para que você tenha essa questão. Questão número 2, que foi a questão 34, eu estou pela prova branca, tá? Peguei as questões aqui da prova branca. A Constituição da República dispõe que são conhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Do ponto de vista histórico e cultural, percebe-se que a comunidade indígena está intimamente ligada ao meio ambiente, inclusive colaborando em sua defesa e preservação. Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas. O que ele quer saber? A questão justamente do PL que está aí para ser votado, tá? Mas o que acontece hoje? O artigo 231 da Constituição Federal, ele diz que só pode ser efetivada qualquer tipo de intervenção com autorização em terras indígenas, né? Com autorização do Congresso Nacional e ouvida a comunidade lá local, né? Então, é importante que vocês lembrem o seguinte: você tem a regra geral, por exemplo, de quem é a competência geral para licenciar determinada coisa? É do Estado, certo? Beleza, isso é a regra geral. Mas se a gente está falando de índio, de quem vai ser essa responsabilidade? Já chama a atenção. O índio já vai ter essa responsabilidade. Então, todas as vezes que tiver uma questão que envolver índio, lembrem que ele tem um regime especial. Lembrem que, via de regra, ele vai para o topo. Por que ele vai para o topo? Porque, vejam, a competência era estadual, mas, digamos, né, no exemplo que eu estou dando aqui, imaginem que é uma situação que a competência originária seria estadual, mas por se tratar de terra indígena, ele subiu para onde? União. Beleza? Então, é muito claro isso e tem sido um tema muito recorrente. Outro tema, aproveitar aqui que a gente teve um probleminha técnico e a gente acabou entrando atrasado, então eu vou roubar aqui mais 5 minutinhos, já dando contornos finais, mas eu acho importante a gente falar sobre a questão da desapropriação ambiental. A desapropriação ambiental, galera, é um tema também que tem sido cobrado demais. E todas as vezes eu digo aos meus alunos, galera, o tema da desapropriação, ele é importante que vocês lembrem o quê? Que na desapropriação você não discute o mérito da ação, você discute valores. Você vai discutir o quê? Você vai discutir quantidade, você vai discutir quantidade de por exemplo, de espécies exóticas que você tinha naquela área, você vai discutir o metro quadrado, o valor do metro quadrado, dentre outras coisas. Mas a desapropriação em si, eu não quero desapropriar. Não existe essa possibilidade, tá? E a desapropriação ela tem sido muito cobrada. Por quê? Porque a gente tem nas unidades de conservação que elas são públicas e são privadas. Existem também unidades de conservações que elas são públicas e o entorno dela, ela não pode ter nada que influencie a unidade de conservação. Então esse entorno ele vai ser desapropriado. Então, por força disso, a gente tem o tema da desapropriação como um tema muito relevante, um tema muito cobrado nas provas. Ok? Então, a gente pensa hoje na questão da OAB,
a gente vê aí que a gente tem 5 grandes temas, né? É claro que o direito ambiental ele tem uma vastidão de assuntos, né? Para quem me acompanha já nas redes sociais, aí tanto no Instagram como em outras redes, vê aí que eu tenho algumas publicações, né? Hoje eu já tenho aí participações em quase 30 livros, e eu vejo o que eu vejo nas minhas pesquisas, na verdade, é muito uma preocupação com essa questão desse meio ambiente para as futuras gerações. É muito se preocupar com o que a gente vai deixar de legado para as próximas gerações, né? Para fechar, a saideira, né? Aqui na Bahia a gente fala a saideira e a conta, né? Não sei se... era até bom o pessoal colocar aí de onde é, para eu mandar um abraço para todo mundo. E aí, aqui na Bahia a gente pede a saideira e a conta, né? Pra gente pedir a saideira e a conta, o que eu chamo a atenção de vocês ainda? A OAB, ela tem... Eu tenho vislumbrado, na verdade, uma preocupação muito com a questão das mudanças climáticas. E a questão das mudanças climáticas, ela vem muito a reboque da questão da pandemia. Há um tempo atrás eu fiz até uma live disso, logo no início da pandemia, falando sobre os efeitos positivos da pandemia para o meio ambiente. Aí um monte de gente queria ver a live porque, vou tocar de pau em cima desse cara, porque não teve nada de produtivo esse momento. Mas pasmem, para o direito ambiental, para o meio ambiente, algumas coisas foram relevantes. Vejam, se a gente observar, por exemplo, o canal de Veneza, né, onde você tem lá as gôndolas e tal, aquele canal ele é extremamente poluído. E com a pandemia, com a questão das restrições e do isolamento social, aquele canal ficou, digamos assim, puro, né? E os flamingos voltaram a frequentar aqueles locais, né? Em razão da questão da pandemia e da ausência da ocupação humana. Então, a pandemia ela trouxe alguns efeitos. Claro, a gente mudou a questão de se comportar, a questão das reuniões, né? Mas também teve efeitos que foram positivos, né? Esse foi um. Um outro efeito que eu vi recentemente foi uma determinada companhia aérea, ela informando quanto foi gasto de CO2 naquele trajeto e a possibilidade do passageiro fazer uma doação para contribuir para a questão do meio ambiente. Também achei muito interessante a proposta. Eu vi uma outra proposta também bem interessante em relação à questão das reuniões, né? De você evitar o transporte, o uso do transporte, né? Para você ter as reuniões telepresenciais, dentre outras coisas. Então, para o meio ambiente, a gente também teve alguns efeitos que foram, digamos assim, salutares e positivos para gente, né? Por exemplo, aqui na Bahia, eu não estou hoje em Salvador, estou no interior do estado da Bahia, mas em Salvador, onde eu moro, no carnaval, só para vocês terem uma ideia, no último carnaval que a gente teve antes da pandemia, foram retirados dos mares 6 toneladas. 6 toneladas, não estou exagerando, 6 toneladas de lixo. Então a gente vê o quanto de resíduo que a gente produz. E com o efeito de 2 carnavais que não tivemos, claro que a cidade sente os efeitos da economia, né? Mas a gente teve ambientalmente aí um grande ganho nesse sentido, ok? Meus amigos, meu tempo se exauriu, né? Eu agradeço a todos que participaram aqui, que estiveram aqui, a Sara, tô vendo aqui, Luísa, eu tô vendo o Pablo, eu tô vendo a Rosana, a Isabelle, Luiz, Yasmin, Tassiana, Laura, Fatine, não sei se eu falei certo, Will, Marcos, dentre outras pessoas. Agradeço a todos, espero ter contribuído aí para o sucesso de vocês, doutora Claudiane, que ainda está aí, e dizer a vocês que é uma grata satisfação compor esse time aqui do CPI URIS, tá? Nós estamos lá nas redes sociais, tá? Rubens Vai Júnior, me procurem. A gente faz postagens diárias do direito ambiental. O direito ambiental ele precisa ser discutido, ele precisa ser refletido, tá? A gente não está falando de algo que é de outro mundo, a gente está falando de algo que é palpável agora. Como é que as grandes capitais têm se comportado em relação ao direito ambiental?
como é que esse planejamento ambiental está sendo feito nas cidades, como é que tem sido feita a questão do reuso da água. Eu poderia aqui passar a noite inteira falando de vários temas de direito ambiental aqui com vocês. E aproveito já a oportunidade aqui para deixar o convite para quem quiser escrever alguma coisa de direito ambiental, qualquer tipo de intervenção, eu estou às ordens e a gente está aqui, na verdade, para contribuir, para tentar trazer para vocês aí essa aprovação e essa vermelhinha, beleza? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Aqueles que comemoram, né, São João, bom São João, eu já estou aqui no interior, que aqui na Bahia a gente comemora, né, os festejos, né, juninos, né, e vocês, como estão em reta final, precisam estudar. Já vi aqui até um recado aqui, aproveitem essa oportunidade, né, aproveitem essa oportunidade para estudar, né, professora Ana? Também para escrever, dentre outras coisas. Então, acompanhem aí as lives. A gente tem ainda uma sequência de lives. Deixa eu fazer aqui a propaganda dos meus colegas. Deixa eu ver aqui, porque eu não sei de cabeça. Aí eu preciso pegar a pesca aqui no WhatsApp. Mas amanhã nós teremos a live Direitos Humanos Internacional. Me corrija, professora Ana, se eu estiver errado. E CDC e ECA, para fechar, não é isso? Então, acompanhem, os professores estão aí já ansiosos, a gente tem um grupo aqui que a galera está ansiosa para vir conversar com vocês, e desejo a todos aí uma boa noite, fiquem com Deus, e qualquer dúvida, qualquer necessidade, estou à disposição, ok? Muito obrigado, boa noite. Se alguém tiver alguma dúvida, né, também fica aqui à disposição. Obrigado, Ana. Vou salvar aqui a live para deixar disponibilizado, tá? Oi, Nara. Você acabou de entrar, mas a gente acabou de acabar a live. Vai ficar disponibilizada, tá? No perfil aqui do curso. Obrigado, pessoal. Boa noite.